de amores da minha vida. Então vamos dar como corrigir nossa prova, né? Então vamos lá. Questão 1, tá? Da Secretaria da Educação do Rio de Janeiro, ele fala: considera a função variável real, f de x, 3x mais 8, dividido por 2, tá? Ele queria saber qual o valor da função inversa quando f é 10. Então, galera, aqui era só aplicação direta, tá? Então, o valor aqui, tá certo? Era 4, tá? Tranquilamente. Aqui ninguém teve dificuldade. Já na segunda questão é o seguinte. Seja a função f r os reais, tá? Definida por f de x, 4x menos 3. Se f inverso é a função inversa de f, então f menos 5 seria o quê? Seria, muita gente colocou 3, mas não, galera. Se vocês observar direitinho aí a função, os números é no reais, não é isso? Então, se o número está nos reais, tá? A gente tem que lembrar que está trabalhando com função inversa. Então, a gente tem que primeiro resolver lá a função para depois aplicar a função inversa, tá? Então, a resposta correta, como está falando aí, é o 2, certo? Questão 3, questão simples. Calcular o valor de k de modo que a função f de x 4x ao quadrado menos 4x menos k não tenha raízes. Isto é, o gráfico da parábola não pode possuir pontos em comum com o eixo x, tá? Ela quer dizer o quê? Que esse valor aí ele não pode, tá? Passar pelo eixo x. Então, né? A resposta mais coerente para essa função aí, se levar em consideração raízes, tá? Você poderia pegar cada número desse aí e calcular, tá? E o único que encaixaria seria o menos 1, certo? Então, a resposta correta é menos 1. Na questão 4, né, da FUNESM lá de São Paulo, ele fala: o gráfico da função quadrática definida por y igual a x ao quadrado menos mx mais m menos 1, em que m pertence aos reais, tem um único ponto comum com os eixos das abscissas. Daí ele pediu para determinar o y, né? Associado ao valor de x, que é igual a 2. Então, primeiro aí a gente tem que isolar x, isolar o m, tá? Para poder calcular, para poder colocar o 2, tá certo? Então, o valor correto aí para y, tá? Dá 1. Mas lembrando, tem que pegar essa funçãozinha aqui, tá? E organizar, isolar com o m, isolar o x, para poder assim, se a gente colocar assim, o valor direto, vai dar outro resultado, tá bom? Na quinta questão, tá? Ele fala: o gráfico da função f de x, o módulo de x mais 2 é constituído por... Eu não preciso ter o gráfico em si aí, tá? Mostrar o gráfico. Com a função eu consigo identificar qual gráfico tu tá trabalhando, tá? Então, a resposta correta, galera, seria o seguinte: uma única reta que passa pelo ponto 0 e pelo ponto 2, tá bom? Porque se eu tenho uma função modular, tá? Se eu tirar o módulo do x, o x vai continuar x, não é isso? Então, por aí você já sabia, você já tem o 2 aí, então já ia passar pelo 2, tá certo? Não tinha dificuldade, foi quem não prestou atenção aí foi realmente perdeu essa questão de graça, viu? Na questão 6, que fala: dada a função modular f de x, módulo de 2x menos 2 menos x e menos 2, ele queria que escrevesse a função sem utilizar um módulo, tá? Então, o que acontece aí, galera? Se ele não quer que use um módulo, então o que acontece? Qual seria a resposta? A resposta é menos x. Por quê? Se eu sei que isso aqui, ele quer que escreva sem utilizar um módulo, esquece o módulo, aqui é positivo, tá? E aqui é negativo, então esse aqui se anularia com esse, então ficaria menos x, tá? Então a resposta correta era menos x. Continuando, certo? Na sétima questão ele fala: considere as funções reais f de x, x ao quadrado e g de x igual a x menos 1. E determinar a função resultante da composição f, x, certo? Multiplicado por x. Então, galera, era só juntar aí, tá? X ao quadrado, aí multiplicaria x vezes x, 2x, e 1 multiplicando. Então, seria multiplicação de função por função, entendeu? Era só organizar. Quem é g? G é x, não é isso? Mais 1. E quem é x? X, não é isso? Aqui é g. Quem é f? É isso aqui. Era só movimentar algebricamente, tá? Então, a resposta correta aí é x ao quadrado menos 2x mais 1. Na questão 8, né, ele fala: dadas as funções f de x, x ao quadrado menos 1 e g de x 2x, ele queria que calculasse a mesma coisa, era só mexer algebricamente, certo? Algebricamente, então a resposta correta é essa aqui mesmo, tá bom?
Muito bem aí para quem acertou. A questão 9, né? Ele fala, dadas as funções definidas por f de x, 4 dividido por 5x, né? E g de x e 5 1/4 de x, é correto afirmar que aí era só ver, né? Então é o seguinte, os gráficos de f de x e g de x não se interceptam, né? É crescente, é decrescente, f é um, é outro, então a resposta correta, exatamente, era 28, tá? A soma dos números era 28. Muito bem para quem acertou. E por último, a 10ª questão, que eu dei de graça para vocês, era considere que f de x é igual a 49x e determine o valor de f 1/2. Não é isso? Então, como é que a gente faria isso aqui? E aí? Lembrando, galera, aplicação direta na fórmula, certo? Então, para quem acertou, 343, tá? Então, essa aí é a correção da prova da gente, tá certo? E agora aqui eu vou mandar, acho que alguém já viu, mas eu vou mandar aqui as notas, né? Assim, em tese a turma saiu muito bem, certo? Temos Thalita que tirou 7, Letícia, as Letícias 8, Adriele, Vitor, Adriene, Malu, Riquelme, Thaís e Arthur 8, Caroline tirou 6, tá? Isso aqui é a nota da prova, galera. Eu vou fazer ainda a média, baseada em todos os exercícios que vocês fizeram, tudo direitinho, certo? E depois vai sair as médias, tá? Vou montar uma planilhazinha com todas as atividades que vocês fizeram. E daí vocês terão notas de média, tá? Que eu vou passar para a Aninha e a Aninha depois vai passar para vocês, tá bom? Um beijo. Isso aqui é matemática, não esqueça, matemática.